Quantas vezes você recebeu uma bênção de Deus e seguiu em frente com sua vida sem olhar para trás? Quantas curas, provisões e livramentos aconteceram em sua caminhada e você simplesmente aceitou como se fosse natural, como se fosse obrigação divina? Hoje, vamos mergulhar em uma história poderosa que pode revolucionar sua maneira de viver a fé. Em Lucas 17, versículos 15 e 16, a palavra de Deus nos relata: um deles, quando viu que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Estas poucas palavras contêm uma lição extraordinária sobre gratidão. Vamos explorar juntos o poder transformador de um coração agradecido e como isso pode mudar não apenas sua relação com Deus, mas toda a sua vida. Contexto da história. Para entendermos completamente o impacto desta passagem, precisamos ver o quadro completo. Jesus estava a caminho de Jerusalém, passando pela fronteira entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 homens com lepra se aproximaram dele. Eles ficaram à distância, como era exigido pela lei, e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A lepra não era apenas uma doença física devastadora. Era uma sentença de morte social. Os leprosos eram considerados impuros, excluídos da sociedade, forçados a viver isolados. Eles perdiam tudo: família, trabalho, dignidade, pertencimento. Você consegue imaginar esse tipo de sofrimento? Não é apenas a dor física, mas a rejeição completa da sociedade. Jesus olhou para eles e simplesmente disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Esta era a instrução conforme a lei mosaica. Apenas os sacerdotes podiam declarar alguém limpo da lepra e permitir seu retorno à sociedade. E aqui está o milagre. Enquanto iam, foram purificados. Não foi uma cura instantânea diante de Jesus, mas uma cura que exigiu um ato de fé. Eles tiveram que começar a caminhar em obediência antes de verem o resultado. 10 homens foram curados, 10 vidas transformadas, 10 pessoas que receberam não apenas saúde física, mas a chance de recuperar suas vidas sociais, de abraçar novamente seus filhos, de voltar ao trabalho, de adorar no templo. Mas apenas um voltou para agradecer. A singularidade da gratidão. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. 1 em 10. Apenas 10% demonstraram gratidão. Você já parou para pensar como isso reflete nossa própria realidade? Quantas vezes, a cada 10 bênçãos, nós realmente paramos para agradecer? Este homem não apenas notou sua cura, ele a reconheceu como algo digno de gratidão. Ele interrompeu sua jornada, mudou seus planos. Ele não estava tão ansioso para retornar à sua vida normal que esqueceu de quem o havia libertado. E observe como ele expressou sua gratidão, glorificando a Deus em alta voz. Não foi um agradecimento tímido ou envergonhado. Foi uma celebração pública, expressiva, cheia de alegria e reconhecimento. Ele não se importou com o que os outros pensariam. Sua gratidão era mais importante que a opinião alheia. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este gesto de prostrar-se era um ato de profunda humildade e reverência. Era um reconhecimento de que o que recebeu não era merecido, mas era graça pura. O elemento surpreendente. Este era samaritano. Aqui está a reviravolta inesperada na história. O único que voltou para agradecer era um samaritano, alguém considerado estrangeiro, herético, desprezado pelos judeus. Os judeus evitavam os samaritanos, considerando-os impuros e indignos. Não foram os religiosos, não foram os conhecedores das Escrituras, não foram os que cresceram sendo ensinados sobre o Deus de Israel que demonstraram gratidão. Foi o outsider. Foi aquele de quem menos se esperava. Isso nos faz questionar. A familiaridade com as bênçãos de Deus pode nos levar à ingratidão? Podemos nos tornar tão acostumados à bondade divina que passamos a vê-la como um direito, não como um presente?
Jesus mesmo destacou este ponto nos versículos seguintes. Não foram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? A pergunta de Jesus ecoa através dos séculos até nós hoje. Onde estão os outros 9? Onde está a gratidão que deveria ser natural depois de recebermos tanto? A dimensão mais profunda da cura. E então Jesus diz algo profundamente significativo ao samaritano. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Observe que todos os 10 foram curados fisicamente, mas para este homem, Jesus declara algo mais: salvação. A palavra grega aqui implica não apenas cura física, mas restauração completa, salvação espiritual. Os 10 receberam cura para seus corpos, mas este homem recebeu algo mais, uma transformação espiritual que veio através de sua gratidão. Isto nos revela uma verdade poderosa. A gratidão não é apenas uma resposta apropriada às bênçãos de Deus. É um catalisador para uma dimensão mais profunda de relacionamento com Ele. A gratidão nos leva além da bênção para o abençoador. O contraste, ingratidão versus gratidão. Vamos refletir sobre o contraste entre os 9 e o 1. Os 9 foram curados, mas seguiram em frente, focados no que receberam. O 1 foi curado e voltou, focado em quem o curou. Os 9 viram a cura como um fim em si mesmo. O 1 viu a cura como um portal para um relacionamento mais profundo. Os 9 estavam satisfeitos com a restauração física. O 1 ansiava pela conexão espiritual. Os 9 receberam o dom. O 1 conheceu o doador. Este contraste nos desafia profundamente. Em qual grupo estamos? Somos como os 9 que seguem seu caminho após receberem o que precisam de Deus? Ou somos como o 1 que reconhece que o maior presente não é a bênção em si, mas o relacionamento com aquele que abençoa? Em Romanos 1:21, Paulo identifica a ingratidão como o primeiro passo no afastamento de Deus. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos obscureceram-se. A ingratidão não é apenas falta de boas maneiras, é o início de um coração endurecido. A transformação pela gratidão. A gratidão transforma nossa perspectiva, transforma nossa atitude, transforma nossa relação com Deus e com os outros. Quando praticamos a gratidão, algo muda dentro de nós. Nossos olhos se abrem para ver as bênçãos que antes passavam despercebidas. É como colocar óculos novos. De repente, vemos detalhes que antes estavam borrados. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Note a conexão entre gratidão e paz. A ansiedade diminui quando a gratidão aumenta. Não é apenas uma técnica psicológica, é um princípio espiritual. Gratidão em meio à dificuldade. Talvez você esteja pensando, é fácil ser grato quando recebo uma cura milagrosa como aqueles leprosos. Mas e quando estou no meio da tempestade? E quando o milagre não vem? Esta é uma pergunta válida, e a Bíblia não nos pede uma gratidão superficial ou negação da realidade. A verdadeira gratidão bíblica é mais profunda. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo escreve: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Observe que ele não diz, deem graças por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Não somos chamados a agradecer pelo sofrimento em si, mas a encontrar razões para gratidão, mesmo em meio ao sofrimento. O leproso samaritano era grato não apenas pela cura, mas por quem Jesus era. Mesmo se a cura não tivesse vindo, Jesus ainda seria digno de gratidão e adoração.
Abacuque 3, 17 e 18 nos oferece um dos exemplos mais poderosos de gratidão em meio à adversidade. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esta é a gratidão que transcende as circunstâncias. A gratidão que reconhece que Deus é bom, não apenas porque nos dá coisas boas, mas porque Ele é intrinsecamente bom. Desenvolvendo um coração grato. Como podemos ser mais como o samaritano e menos como os 9? Primeiro, precisamos perceber que a gratidão é uma escolha, não apenas um sentimento. É uma decisão de reconhecer e expressar apreciação pelas bênçãos em nossa vida. Segundo, precisamos praticar a gratidão diariamente. O Salmo 92, 1, 2 diz: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Uma prática diária de gratidão muda nosso cérebro. A neurociência moderna confirma o que a Bíblia ensina há milhares de anos, que focar no positivo transforma nossa maneira de pensar. Terceiro, devemos ser específicos em nossa gratidão. Não apenas obrigado pelas bênçãos, mas obrigado pela família, pelo trabalho, pela saúde, pelo pôr do sol de ontem, pelo café desta manhã. Quarto, devemos expressar nossa gratidão não apenas a Deus, mas também às pessoas. Quando foi a última vez que você agradeceu sinceramente a seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus colegas de trabalho? Por fim, devemos lembrar que a ingratidão muitas vezes vem do senso de merecimento. Quando achamos que merecemos algo, não sentimos necessidade de agradecer por isso. A humildade é o solo fértil onde a gratidão floresce. Histórias de transformação pela gratidão. Deixe-me compartilhar brevemente algumas histórias que ilustram o poder transformador da gratidão. Corrie ten Boom, sobrevivente de um campo de concentração nazista, conta em seu livro O Refúgio Secreto como ela e sua irmã Betsy agradeciam a Deus até mesmo pelas pulgas infestadas em seu alojamento. Mais tarde, descobriram que era por causa dessas pulgas que os guardas evitavam entrar ali, permitindo que elas realizassem estudos bíblicos em secreto com outras prisioneiras. A gratidão delas, em meio ao sofrimento inimaginável, abriu os olhos para a provisão de Deus, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. O missionário David Livingstone, depois de perder sua esposa na África e enfrentar inúmeras doenças e dificuldades, escreveu em seu diário: Eu nunca fiz um sacrifício. Não podemos chamar de sacrifício o que é simplesmente retribuir uma pequena parte da grande dívida que temos com Deus, a qual nunca poderemos pagar. Nick Vujicic, nascido sem braços e pernas, transformou sua vida quando parou de focar no que não tinha e começou a agradecer pelo que tinha. Hoje, ele inspira milhões ao redor do mundo com sua mensagem de gratidão e esperança. Estas pessoas descobriram o que o leproso samaritano descobriu, que a gratidão não é apenas uma resposta às circunstâncias favoráveis, mas uma escolha que transforma nossa perspectiva, independente das circunstâncias. O resultado final da gratidão. O que acontece quando praticamos a gratidão consistentemente? Primeiro, desenvolvemos uma consciência mais aguda da presença de Deus. Começamos a ver sua mão em cada área de nossa vida. Como diz Provérbios 3:6, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Segundo, experimentamos mais alegria. O Salmo 16:11 diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. A gratidão nos coloca na presença de Deus, e na presença de Deus, a plenitude de alegria. Terceiro, tornamo-nos mais resilientes. A gratidão nos ancora em Deus quando as tempestades da vida vêm.
Como Paulo e Silas, podemos cantar louvores mesmo na prisão. Atos 16, 25. Quarto, nossas relações melhoram. Pessoas gratas são mais amáveis, mais pacientes, mais generosas. A gratidão transborda para todos ao nosso redor. Quinto, tornamo-nos mais como Jesus. Ele constantemente agradecia ao Pai. Antes de multiplicar os pães e peixes, ele agradeceu. João 6:11. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu. João 11:41. Mesmo na última ceia, sabendo do sofrimento que estava por vir, ele deu graças. Lucas 22, 17 e 19. Oração pessoal. Deus, confesso que muitas vezes tenho sido como os 9 leprosos que seguiram seu caminho sem voltar para agradecer. Tenho tomado tuas bênçãos como garantidas. Tenho focado mais no que ainda não tenho do que em tudo que já me deste. Hoje, como o samaritano, volto para agradecer. Obrigado pela tua graça imerecida. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado por cada provisão, cada proteção, cada oportunidade. Transforma meu coração, Senhor. Faz de mim uma pessoa de gratidão constante. Ajuda-me a ver tua bondade em cada área da minha vida, em cada circunstância, em cada estação. Que minha vida seja um voltar para agradecer contínuo e que, como o samaritano, eu possa ouvir tuas palavras. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Em nome de Jesus, que me ensinou o verdadeiro significado da gratidão. Amém. Conclusão e chamada à ação. Hoje, você tem uma escolha diante de si. Ser como os 9 que seguem em frente ou como o 1 que volta para agradecer. Imagine como sua vida seria transformada se você cultivasse uma atitude de gratidão todos os dias. Imagine o impacto em seu relacionamento com Deus, com sua família, com seus amigos, com seus colegas. Quero desafiá-lo a fazer 3 coisas esta semana. Primeiro, reserve 5 minutos cada manhã para agradecer a Deus especificamente por 3 bênçãos em sua vida. Segundo, escreva uma nota de agradecimento para alguém que tem sido uma bênção para você, mas que talvez você nunca tenha agradecido adequadamente. Terceiro, no final de cada dia, antes de dormir, identifique 3 coisas positivas que aconteceram naquele dia e agradeça a Deus por elas. Se você fizer isso por 21 dias consecutivos, você estará estabelecendo um novo hábito, o hábito da gratidão. E esse hábito tem o poder de transformar sua vida. Lembre-se, a gratidão não muda a Deus, ele já é perfeitamente bom. A gratidão nos muda. Muda nossa perspectiva, nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações. Como o leproso samaritano, que possamos ser aqueles que notam a bondade de Deus, voltam para agradecer e descobrem que há uma dimensão mais profunda de bênção reservada para os corações gratos. E como diz o Salmo 104, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Volte para agradecer. É o caminho para uma vida transformada.